Bem-vindos então a mais um encontro semanal, que a paz do Senhor Jesus possa estar na tua vida, na tua família. Então vamos já para a palavra de Deus nessa manhã, no livro de Juízes, Antigo Testamento, capítulo 2 e versículo 8. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Com esta palavra de Deus, desejamos então acrescentar na tua vida alguns conhecimentos pelo Espírito Santo aí, que cada dia o desejo do nosso coração é que cada dia venhamos crescer em graça e conhecimento, como diz a própria palavra de Deus. Ontem nós lemos no livro de Juízes vem após Josué. Toda a história de Juízes durou aproximadamente 300 anos, em torno de 1350 anos antes de Cristo. E os juízes eram diferentes dos juízes de hoje. Os juízes daquela época que Deus levantava os juízes, era para livrar o povo da escravidão dos seus inimigos. Era um líder religioso, um líder que tinha, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor vinha sobre a vida do juiz da época ali. Então, 13 juízes. Um deles foi uma mulher chamada Débora, foi uma juíza. E por que Deus levantava juízes? Nós descobrindo a história de Israel, você sabe que existem 3 histórias que nós precisamos aprender. A história da civilização, que nós aprendemos nos colégios, começou lá na Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia significa entre rios, que é o rio Tigre e o rio Eufrates. A palavra Mesopotâmia, entre rios. Ali começou a história, o berço da civilização. Ali eles inventaram a escrita chamada cuneiforme, que era na argila. Eles carimbavam um carimbo ali, uma letra, na argila mole, botavam secar. Ali começou a escrita. Aí tem a história da civilização, como falamos, tem a história de Israel e tem a história da igreja. São 3 histórias que na verdade são histórias reais e verdadeiras. A história da civilização, a história de Israel e a história da igreja. E entrando para a história da igreja, nós vimos que Deus fez pactos, aliança. A primeira foi com Abraão, que começou então a história de Israel. Deus chamou Abraão, fez um pacto com ele, fez uma aliança, a circuncisão. Depois com Moisés, a aliança mosaica, Deus fez uma aliança com Moisés. Qual era a aliança? O que Deus pedia para Moisés e o seu povo? Quando Moisés tirou o povo da escravidão do Egito, o que Deus pedia para eles? Separação, não copiar, não imitar as nações pagãs. E Deus então lhe disse para Moisés e seu povo: se vocês me obedecerem, as bênçãos virão sobre vocês e vos alcançarão. Eles não precisavam correr atrás das bênçãos, eles não precisavam fazer simpatia, eles precisavam somente obedecer a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, e as bênçãos de Deus alcançariam. E o que aconteceu, meu querido irmão? Veio Moisés, tirou o povo do Egito, da escravidão. Lá para Abraão, Deus prometeu, com o pacto de Abraão, Deus prometeu uma terra para a descendência de Abraão, uma terra que emanava leite e mel. Tinha bênção, tinha promessa, mas como já falamos, Deus exigia separação, Deus exigia que as nações pagãs, que o povo de Israel não se contaminasse com as nações pagãs. Então Deus levantou Moisés, Deus levantou Josué, que era um servidor de Moisés, ou um sucessor de Moisés, aquele que aprendeu com Moisés.
E nós chamamos a atenção aqui que enquanto Josué estava vivo, o povo de Israel, ele estava na presença de Deus, ainda que tinha algum deslize, ainda que tinha algumas falhas, mas o povo estava na presença de Deus. O povo herdou as terras, as tribos, cada uma recebeu a sua parte. Judá recebeu a sua parte, Efraim recebeu a sua parte, Isacar e assim por diante, as 12 tribos receberam a sua herança na terra prometida. Porém, o que nós aprendemos aqui com o livro dos Juízes, morreu Josué, morreu a geração que estava com Josué, e diz a Bíblia que levantou outra congregação, quer dizer, outra geração que não conhecia o Senhor. Aí está o perigo, aí mora o perigo, como alguém diz, crescer sem conhecer ao Senhor, crescer somente em estatura, crescer somente em conhecimento extra-bíblico e não conhecer na presença de Deus. O que aconteceu? Começou a apostasia. A apostasia significa afastar-se da presença de Deus, afastar-se, rejeitar os ensinamentos de Deus, afastar-se das verdades imutáveis, das verdades não relativas, das verdades supremas de Deus, rejeitar os ensinamentos de Deus. E o que aconteceu? Diz a Bíblia que no tempo dos juízes, o povo, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Quer dizer, cada um pensava assim, eu entendo assim. O outro dizia, eu entendo da outra maneira. O outro já dizia assim, eu acho que para mim pode ser assim. E o outro dizia, não, eu penso que é assim. Cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Quando nós examinamos a palavra de Deus, quando você, querido amigo, irmão, você vai ler, meditar, ouvir uma palavra, ou mesmo estudar, você nunca pode pensar assim, não. Cada um entende, cada um interpreta do jeito, da sua maneira, cada um interpreta de uma maneira. Não, a palavra de Deus, ela interpreta a si mesmo. Quando nós estamos na palavra de Deus, nós temos que pedir para o Espírito Santo interpretar para nós. E como já falamos, a palavra, ela interpreta a si mesmo. Existe só uma interpretação. Mesmo que nós não entendamos, é claro que nós nunca vamos entender de Gênesis, Apocalipse, entender assim, sem, é uma fonte inesgotável, a Bíblia é uma fonte inesgotável, mas quando nós estamos estudando, ou escutando uma pregação, ou lendo a palavra, existe só uma interpretação, aquela que é pelo Espírito Santo. E o povo de Israel, o mal dele, a queda dele foi que cada um interpretava a sua maneira. Eles abandonaram a lei do Senhor. Consequência, o que aconteceu? A queda, o pecado e a escravidão. Se você ler no livro dos Juízes, você vai ver que quando o povo se afastou do Senhor, se afastou da lei do Senhor, eles começaram, diz a Bíblia que as suas filhas deram para o povo cananeu, os seus filhos se misturaram com o povo cananeu, melhor, e começou então a vir o quê? Deus permitiu que os inimigos, eles escravizassem o povo de Deus. Aí que levantavam então os juízes, e os juízes, eles livravam o povo de Israel. Mas quando morria aquele juiz, o juiz morria, o povo de Israel caía novamente. O que nos ensina? O que a palavra nos ensina? O pecado não compensa, o pecado traz escravidão, o pecado traz consequências terríveis. A palavra pecado significa errar o alvo. Errar o alvo. O pecado sempre trará consequências terríveis, nem sempre a curto prazo, mas muitas vezes a longo prazo. Existem pessoas que dizem, não, eu estou fazendo tanta coisa e para mim não está acontecendo nada, para mim está tudo bem. Pode ser a longo prazo. A Bíblia diz, tudo que o homem semear, isso também se fará. O que nós queremos para nós encerrarmos aqui? O que nós queremos falar? Que é lá no livro de Hebreus, capítulo 2, agora no Novo Testamento, livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 2, diz assim, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação,
que começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. O que diz a palavra para nós aqui, a palavra de Deus? Se a palavra falada pelos anjos, se lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, os anjos falaram para as pessoas, aqueles que desobedeceram os anjos, eles tiveram a justa retribuição, quer dizer, a consequência do erro. Aqui na Nova Aliança, no Novo Testamento, o Espírito Santo fala novamente para nós, se a palavra falada pelos anjos, lá no passado, permaneceu firme, quer dizer, era Deus falando, obediência ou desobediência, conforme o que escolhesse a consequência. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Nós precisamos hoje, ainda hoje, a obediência traz resultados, a obediência, o temor. O que nós precisamos cuidar hoje? Nós temos que cuidar do nosso coração. Sempre foi assim, a gente diz hoje, mas sempre, diz a Bíblia, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedes a saída da vida. Nos dias que estamos vivendo, nos últimos dias da igreja do Senhor, nos dias que está se aproximando, a Bíblia está se cumprindo da volta do Senhor, o que precisamos fazer? Cuidar o nosso coração, para a apostasia não chegar também na nossa vida. Quando chega a apostasia, pega o temor a Deus, a pessoa pega o temor a Deus, a palavra de Deus começa a ser uma coisa assim, entra num vídeo, sai outro, leva de brincadeira a palavra. Quando a apostasia começa a entrar, eles acham que a Bíblia é um livro, né? E não, mas quando nós levamos a palavra de Deus a sério, as bênçãos de Deus vêm na tua vida. Então, com certeza você quer ter a bênção de Deus, você quer ter a salvação, então, diz a Bíblia, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? O que é atentar? É prestar atenção, é dar ouvidos, é guardar, é colocar no nosso coração e levar a sério as advertências de Deus. Que Deus venha te abençoar. Outro dia, quem sabe nós falamos mais sobre o livro de Juízes, e que Deus levantou aqui, como já falamos no início, homens para livrar e tirar o povo da escravidão do inimigo. Se nós vamos ver na Bíblia, sempre no tempo da apostasia, Deus levantou pessoas, homens, mulheres, para tirar o povo da escravidão. Ainda hoje, neste ano, 2021, Deus conta com você, querido irmão, querida irmã, para fazer a diferença, para você ser uma bênção aonde você mora, na cidade que você mora, na igreja que você congrega, você fazer a diferença e ser um libertador pelo Espírito Santo e através da palavra de Deus. Deus abençoe. Domingo, se Deus quiser, temos culto público aqui na Igreja Assembleia de Deus do Humaitá. Você é bem-vindo no nosso meio. Deus abençoe. Então, fique com Deus e com a palavra de Deus, em nome de Jesus.